A Jaque chegou. Muito bem. Tchim. Barulhinho diferente aí. Não sei o que é esse barulhinho diferente aí. Será que é chat? Não, não é chat. Já estamos nas 28 pessoas. Dá um minuto só a mais, tá? 8:03. É 8:04. Saulão só trampando, hein? Ah, direto, né? Pode parar, não. A Glorinha vai entrar também? Eu não sei, eu mandei mensagem pra ela agora. Aí Tá. ela deve ter colocado as Isabel pra dormir. Então, beleza. Certeza. Tá joia, tá joia. Tamo aí. 28 pessoas, é nóis. No final da reunião vai dar 40 e tantas pessoas. Esse que é o problema, né? Queria que todos entrassem de uma vez. 29, entrou mais uma. Quem? A Priscila. Ah, a Pri. Fala, Caião, você tá bonito, hein, cara? Tá grande, hein? Olha o tamanho desse menino, hein? Né? Obrigada. Quando é que você vai vir para São Caetano, Caião? Aí eu não sei. Precisa vir logo. O Vagnão Precisa chegou. ver. Tá, joia. Vamos combinar com ela, vai dar certo. Vagnão, cadê a reunião dos homens, Vagnão? Quarta-feira. Quarta? Quarta, eu vou colocar no grupo. Um dia, meu amigo. Mas só que quarta-feira é o dia da nossa reunião geral, né? Pode ser geral? Todo mundo ouvindo? Pode. Então tá bom, marcado. Então, quarta-feira, lembrando que temos a reunião geral. Beleza. Boa. Boa? Falar Boa, de Deus é sempre bom. É sempre bom. A Cleoni tá aí. Boa noite, Cleo, bem-vinda. Vamos começar aí. Já deu. Né? Minha internet hoje aqui tá zoada, hein? Não tem problema, não. Já liguei até na net. Não é só aí, não, rapaz. Todo lugar. Né? A internet aqui, meu amigo, nessa pandemia, todo mundo fica em casa nas internet e viciou muita gente. Aí dançou, né? Vamos lá. Nós vamos falar um negócio muito da hora. O que é isso? Personalidade. Na página 25 aí, né? Ah, peraí, deixa eu mandar para uma menina aqui o link. Espera um pouquinho só, que eu fiquei de mandar, não posso deixar de mandar. A turma fica brava comigo, né? Se eu não mandar. Perfeito. Mandado. Ok. Perfeito. Vamos lá. Personalidade é um negócio complicado. Eu estou vendo aqui no meu painel, deixa eu ver, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, uns 20 pessoas aqui. Cada um tem uma personalidade diferente. A personalidade é uma coisa complicada. Então, são mais introvertidos, extrovertidos, cada um tem o seu jeito. Não se sabe muito o que é melhor, o que é pior em algumas idades, mas sabemos que tudo isso foi marcado por um tipo de infância, né? E um tipo de criação. Então, a personalidade é aquilo que na pessoa é. Ela é aquela pessoa. Você vê que hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com a influência das personalidades de fora, da televisão, do YouTube, dos TikTok da vida, sei lá o nome dos lugares aí, porque eles vão influenciar de alguma forma. Tudo é um negócio gostoso. Uma criança, quando eu era pequeno, tinha um mundo muito paralelo. Eu gostava do mundo meio
como que eu posso falar? Um mundo solitário, estranho, né? E então eu me alimentava daquilo que me chamava a atenção daquilo lá. Isso é muito complicado, porque, queira ou não, nós vamos afundando na coisa. A maioria das mães que deixaram seus filhos muito naqueles negócios japonês lá, aqueles seriadinhos, eu não sei o nome daquilo lá. É uma influência de anime, coisa assim, né? Quem souber melhor pode falar. Mas, Jasper, Jiraiya. não, isso aí é velho, cara. Tô falando dos novos agora. Né? Mangá, né? Isso aí. Pokémon. Pokémon. Mas tem uma outra atividade não é tão popular, mas ele cria uma personalidade nas crianças. Tem toda pessoa, toda criança, principalmente meninas, e tem meninas até velhinhas já que com quase 30 anos, que deixou de ser menina, né? Mas o que aconteceu é que essas pessoas que ficaram ligadas nessas coisas, elas começaram a distorcer tanto a mente, que elas criaram uma personalidade paralela. Eu vejo que tem uma personalidade paralela. E tivemos um problema aí com a filha de uma pessoa conhecida, que no início da vida era uma menina dedicada com Deus, buscando a Deus e tal. Aí ela deu uma afastada por algum motivo, por causa da escola, e depois ela começou a assumir uma personalidade estranha. Essa personalidade era bem assim, introvertida, as amizades eram... Hoje em dia nós estamos com um problema gravíssimo nas escolas de personalidade, que as pessoas são uma tendência desse modernismo estranho, que é uma mentalidade paralela, como se não existisse, na verdade, a vida real, tem uma vida paralela, elas acham que podem, ou que acontecem algumas coisas, é um negócio estranho, nem sei como explicar hoje, né, mas é uma vida paralela. Então, isso aí vai formar a personalidade dela? Sim. Se a mãe e o pai não formar, os outros vão formar. Se dá uma espiada assim na Bíblia, nós temos várias personalidades diferentes. Se você entender, ó, Jacó era o preferidinho da mamãe, né? JBS, o que é isso, Tamires? Explica aí, tenta explicar. Escreve aí. Eu não entendi esse JBS aí, tá? É um grupo coreano. Deve ser isso aí. Não sei. Eu sei que é um negócio meio paralelo. Então, queira ou não, hoje em dia nós estamos lembrando que na Bíblia ensina sobre isso aí. Talvez vocês não notem, mas existe. Pensa bem. Vamos falar claramente, tá? Na Bíblia tem uma pessoa chamada Ana, que casou com Eucana, que é o nosso amigo Luquinha falou a história quando era pequeno, eu gravei, aquilo lá tenho gravado, ele falando da história de Ana e Elcana, que tiveram filho, chamou Samuel, e esse Samuel foi deixado no templo e tal, né? Então, Ana era uma mulher que ela, vamos analisar friamente, a personalidade dela era estranha, porque ela não queria ficar por trás, né? E ela tinha trauma porque ela não tinha filhos, certo? Ela tinha traumas por não ter filhos. E ela não se conformava. Eu sei que o sonho de toda mulher era ter filhos e tal, pá. E lá era uma concorrência com a outra esposa de Eucana, que eu não lembro o nome, quem lembrar pode ir por aí. E porque a outra teve filhos, né? E Ana não tinha. E ela ficava chorando no templo lá e tal. Aí Deus deu o filho para Ana. E o que houve? Ana deu o filho para Eli criar, né? Então, Samuel foi criado no templo pelo um sacerdote. Qual a consequência disso? Se você ler a história de Samuel, ele foi um péssimo pai, teve filhos terríveis, né? Poxa, mas um sacerdote desse ter filhos terríveis? Lógico, porque ele não teve família. Ele foi criado no templo por um tal de Eli. E aí, os filhos de Eli foram péssimos.
e ele herdou a personalidade de Eli, que os filhos de Samuel também foram péssimos. Não sei se dá para você me entender o raciocínio daí, né? Então, nós temos que entender bem sobre isso aí. Penina, se não me engano, né? Isso, Penina. Então, a Penina tinha filhos e a Ana não. Aí deu essa bagunça toda. Jacó foi a mesma coisa. Queira ou não, Isaac e Rebeca, a Rebeca era protecionista, né, de Jacó. E Jacó se tornou enganador. E ele lá no Vale de Jaboque teve que mudar a personalidade, certo? De Jacó ele teve que mudar o nome. Porque a personalidade dele era enganador. Enganador, certo? Você vê que um outro caso terrível também, você vai vendo pela Bíblia, que tem várias pessoas, que nem Gideão, era uma pessoa com uma personalidade meio estranha. Eu analiso sempre pela pior parte para me pegar para minha vida e não deixar influenciar. É um homem de Deus, mas tem os problemas. Olha só, aquele casal lá no Rio de Janeiro, como é que é o nome? Flor de Lis e o marido, que matou o marido lá. A mulher era tão estranha a personalidade dela, mas não era uma serva de Deus. Então nós temos que tirar essa palavra serva de Deus e cada pessoa ser isolada e ela ser perfeita perante Deus. Então vamos estudar quem tem que ter a personalidade perfeita e vamos ser perfeitos. Esquece todos os exemplos ruins e pegue para você o que você não deve ser, certo? Então, nós temos aí os exemplos de Davi, por exemplo. Davi podia ser o que for, mas o caráter dele era violentamente perfeito, né? E ele foi criado, ele era pequeno, ele era diferente dos irmãos, foi criado para trabalhar, ele estava lá no campo, ele adquiriu um coração por causa da sua paciência de criar, de cuidar das ovelhas e tal, de observar a natureza, não sei. Ele criou uma personalidade diferente dos irmãos, E aí Deus ele amava o coração de Davi, porque o Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Então, por que se adquire essas personalidades? É isso que nós vamos ver aqui. Então, personalidade é aquilo que na pessoa como ela é. Eu sou aquele cara chato que pega no seu pé, né? Muita gente não gosta de mim, porque eu sou um carinha meio difícil, né? De personalidade. Sou uma personalidade forte, eu não gosto de coisa errada, não deixo, que eu sei que a pessoa faz errado porque quer, e ela pode dominar, porque Deus deu a ordem para a gente dominar, então a gente faz se quiser. E eu sou assim, eu sou um cara chato, mas Deus me chamou por causa disso, né? E o novo dicionário Aurélio, aí da língua portuguesa, assim define: caráter ou qualidade do que é pessoal, elemento estável na conduta de uma pessoa, sua maneira habitual de ser, aquilo que a distingue de outra. Então, a personalidade é aqui, você é desse jeito e você é desse jeito. Nós vemos aí também a força que foi incutida nela do controle da sua alma. Você está entendendo? Controle da sua alma. Quando a gente vê uma criança que domina os pais, e os pais deixam, por exemplo, a menina sempre tem um jeito de manipular o pai, fica muito tempo com ele, tal, rouba tempo de tudo, porque a menina precisa de muita atenção, ou coisa parecida, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Você está ensinando ela a ser dominadora. Existe um espírito chamado Jezabel, que é dominante. E esse espírito é muito falado na Bíblia. Então, se a gente percebe que a personalidade da criança é dominadora, e você cai, e a mãe é dominada por essa personalidade, e deixa, você está criando um monstrinho em casa. Porque quando ela tiver 14 anos, essa menina ela vai estar aprontando muitas, o menino, né, que seja, e o pai ou a mãe, né? O pai piorou, porque aí o pai ainda fala com a mãe alto para se subjugar com a menina também. Então, a menina ou o menino não pode dominar os pais.
os filhos têm que ser dominados. Então, por quê? Você vai ter que ensinar seus filhos a ter uma coisa que é frutos do espírito. Se o pai ou a mãe não tem, aí piorou. Então, precisa ter. Chama-se domínio próprio. Já ouviram essa palavra? Domínio próprio? Então, tá bom. O que é domínio próprio? Você domina o quê? Domínio próprio é quando você se domina. Esse é o segredo da Bíblia. Do início ao fim da Bíblia, você tem um ensinamento desde Adão, as palavras que Deus falou lá padrão, e para todo mundo é domínio próprio. E depois ele falou assim, Adão, olha aí para o mundo, domina sobre tudo. Tudo é teu, domina. Entendeu? Só que quem dominou ele? A serpente e a mulher. Quer dizer, mais a mulher, né? Em vez de ele seguir o mandamento, né? Não, ele tá. Tem muita mãe que tem filho pequeno, 2 anos, 3 anos, que a filha domina. 13, 14 anos, 15 anos de idade. A filha domina. Sabe o que é a filha dominar? Mas dominar de manipular tudo. Eu exijo, eu faço, até com 20, 25 anos, 30 anos. A mãe é capacho, né? Tem filhos que dominam a mãe. Normalmente a gente vê, quando uma mãe é meio atrapalhadinha, né? Tem medo de perder o filho, perder a filha, a atenção, é uma mãe carente. Quando os filhos dominam a mãe, os filhos, esse filho que sempre dominou, ele tem uma tendência grande a ser viciado em droga. Vocês estão entendendo? Viciado em droga. Então, ou até cai na homossexualidade. Então, o filho que manipula a mãe chantagista, daquela forma, né? Gosta da atenção dele, gosta de tal. Então, quando o filho está dominando a casa, normalmente vai ter vários problemas aí por cima. Então, temos que ser fortes. Ensina o seu filho a ter domínio próprio. Como? Você vê aquela criança que chora à toa, se joga no supermercado, já falamos sobre isso aí no chão, eu quero, né? Aquilo lá chama-se fraqueza dos pais, né? Porque na hora certa um tapinha faz bem. Mas também tem uma coisa, não se importe quando ele faz isso. Ele vai ver que não funciona, se você não é daquele de corrigir, não se importe. Daí a pouco você pega e você vai ver que ele cedeu, porque ele viu que não tem resultado a chantagem dele, né? E não é pelo grito, tá? A mãe que grita com os filhos, normalmente ela vai ter problema também. Bom, o que faz de um ser vivo uma pessoa? Isso é a sua personalidade. Sua capacidade de pensar, de sentir, de decidir. Em outras palavras, ele tem uma mente que pensa, raciocina, reflete, analisa, tem emoções, sentindo alegria, amor, tristeza, saudade, tem vontade e pode escolher, decidir. A personalidade, portanto, é um mundo dos pensamentos, dos sentimentos e das decisões. Muito bem. Imagina uma criança que não aprendeu a decidir nada, porque o pai decide tudo. Hã? Você já imaginou? Sabe aqueles filhos que ficam numa idade grande aí, 20, 30, 40 anos, um cidadão um pouco obeso, normalmente, é característica. Fica no videogame 24 horas, não consegue emprego, não consegue ficar parado, nem procura emprego, porque a mamãe e o papai sustenta. Isso aí é quando tem uma falha na criação, que a mãe e o pai decidiu dominar, assim, decidindo tudo por eles, tá? Então, quando um pai, ele é muito dominador, não dominador ruim, um dominador que quer fazer tudo pelos filhos, faz até demais. O futuro de um filho, que o pai não incentiva a fazer as coisas, pensar, decidir, ele vai ser um camarada que não vai fazer nada, nada. Não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir nem namorar, nem sair de casa, porque a casa é um negócio sadio, então ele quer ficar em casa. Ele vai ficar em casa como? Vai ficar em casa o dia inteiro. Não vai querer sair de casa, não vai querer se relacionar fora, porque o mundo dele é dentro da casa dele. Então nós temos que ensinar o quê? Os nossos filhos a dominar. Seja, vamos dizer, tudo que é uma decisão, o que é banal,
você tem que ensinar o seu filho a decidir. Fiscalizando, mas fala assim, decide o que você quer. A roupa vai comprar? Que cor você quer? Azul ou vermelho? Azul. Tem certeza? Tenho. Então comprou azul. Por quê? Porque ele decidiu, ele sabe, e depois quando ele não gostar, fala assim, filhão, você que decidiu, né? Quer comprar um negócio, quer tomar uma decisão de um passeio, quer qualquer coisa, ensina seus filhos a fazer decisão e depois cobra dele a responsabilidade do caso que houve. Por exemplo, teve um resultado ruim, ensina para ele, foi resultado da sua decisão, né? Dá dinheiro para ele comprar coisa, ele quer comprar alguma coisa, dá dinheiro na mão dele. Comprou errado. É problema teu, filho. Agora você não tem mais dinheiro para comprar o certo. Então, quando você começa a fazer seu filho decidir as coisas do jeito corretamente, você está dando personalidade ao seu filho. Ele vai ter resultados das suas decisões. Ele vai ser responsável pelas suas decisões. Então, por isso que quando tem confusão em casa, pai e mãe estão lá na briga, então tem separação, que é o pior caso de criação de filho, né? Quando tem a questão da separação, você pode ver que os filhos, eles, como já foram abandonados há um tempo atrás, eles têm que tomar muita decisão sozinhas. E aí, nenhuma direção. E ele toma um monte de decisão errada. Então, como ele não sabe a certa, porque não tem um pai para ensinar no dia, e nem depois para fazer ele pensar sobre as decisões passadas, todas as decisões deles dão errado. Normalmente um filho com aquele sentimento que a Sirlene falou de orfandade ou bastardia, são pessoas que os empregos são os péssimos. Ele é o resto, ele fica com o resto, ele não consegue coisa boa, ele tem um monte de coisas aí que podem acontecer, né? A Sirene falou, verdade, foi assim uma criança adulta. A gente fala assim, síndrome do Peter Pan, né? Peter Pan é uma criança quer dizer, um adulto que não quis crescer, né? Então ele ficou aquele estado estranho. Tem muito Peter Pan no mundo? Muito. Pessoas que querem ser crianças, né? Não estou falando um cidadão alegre, não estou falando um cidadão que é comunicativo, que é um cara amável, que é um cara que se relaciona com criança, se relaciona com adulto, com adolescente, é a mesma coisa para ele, é diferente. Eu estou falando de um camarada que ele é tão fraco de decisão que ele tem medo. Uma pessoa, quando tem medo de decisão, é agressiva. Uma pessoa que tem medo de decisão é uma pessoa que como que eu falo? Você pode ver que uma criança que brinca demais, um ser adulto que brinca demais também, é um cara que tem muito... que é muito insegura, então ela brinca demais, ou então é rude demais, agressiva demais. Tive que ser adulta sendo criança. Ah, Sirene justificou, foi ao contrário, né? Então, o que eu falei de síndrome do Peter Pan, eu falei o contrário, tá, Sirene? Não é você teve que criar vergonha na cara logo cedo e se virar, né? Porque você não tinha pai, não era criado pela sua mãe, e teve que se virar, infelizmente. E tem pessoas que tiveram tudo, né? E, por exemplo, uma mãe que sabe que fez besteira, né? Uma mãe solteira, por exemplo, que criou a filha solteira, filho e filho solteiro, né? Então, ela se empenha em criar bem demais, só que o filho ou a filha normalmente não tomam decisões. Então, são muito protegidas. E uma mulher, se ela foi muito judiada, muito emocional, já falamos sobre isso lá no passado, que a criança emocional, ela costuma ter mágoa de muita gente, qualquer coisinha que os outros fazem, e ela fica magoada, estou falando homem e mulher. E aí o que acontece é que essa criança, ela é influenciada, muito influenciada, pelo Satanás, pelo ouvido, né? Até essa semana fui atender uma pessoa que justamente o demônio trabalhava tanto na mente por causa de mágoa, que ela pensou que estava ficando neurótica, né? Já estava saindo fora do propósito da mente. Então vamos lá. Deus é uma pessoa e possui todos esses poderes pessoais em plenitude. Ele criou o homem
Olha o que fala em Gênesis 1, 26. Conforme a sua imagem e semelhança. Pensa. Você acha que é aparência física? Então ele pegou uma aparência lá, e aquela aparência física? Não, Deus é espírito. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então Deus é espírito, Deus não tem forma. O dia que vocês verem o espírito, vocês vão pensar que é nada, porque vocês não têm forma. Vocês não vão ver um anjinho. Quando a pessoa vê anjo daquele jeito de asa, né, é psicologicamente dele mesmo. Né? É a mente dele que criou aquela imagem. Deus é espírito. O espírito não tem nessa dimensão nenhum formato. Não existe uma forma humana, não existe uma forma. Então ele criou a nós espírito. E nós temos o igual poder de Deus de dominar tudo. Né? Tá entendendo? Então, nós temos o direito e dever de dominar. Está aqui, ó. Conforme sua imagem e semelhança. Deus é uma pessoa. Deus pensa, sente, né? Quer, né? Ele otorgou no homem os mesmos poderes que antes do pecado funcionavam em perfeita harmonia com o Criador. Se não existisse o pecado, nós estaríamos com o nosso Espírito Santo, a parte de Deus estava dentro da gente, a gente dentro dele, e seríamos uma só pessoa. Então nós daríamos ordem para o cosmos todo e ele funcionaria. Não acontece porque tem uma barreira, chama-se pecado. Vamos supor aí, né, se você entende que isso aí é um assunto teológico de discussão, que depois do Éden, Deus teve que fazer uma roupa de pele. Será que não é isso aqui que nós ganhamos? É o que nos separa, né? É o que nos separa da divindade, seria a carne, lógico, é o que mora a alma para sujar as coisas no meio, né? Vamos continuar. Por isso que Satanás odeia o homem e o levou ao pecado, né? A queda trouxe a degeneração do homem e seus poderes foram corrompidos. Cada pessoa que nasce já traz a semente da desestrutura. Satanás vale-se disso e inflige mais golpes para que até o crescimento emocional e mental seja bloqueado. É o que nós estamos vendo. Hoje uma criança de 8, 7, 12 anos, 10 anos, ela tem coisas demoníacas que é terrível. Tendência depressiva, tendência suicida, tendência de maldade. Eu lembro quando eu era criança que eu tinha uma tendência de maldade muito grande, né? Não sei porquê, eu sei, porque eu só via violência, então eu tinha uma violência dentro de mim, como era boa. Então, a minha vontade era de amarrar pessoas. Então, eu amava quando eu ganhava um pedaço de corda de Natal. Era o que eu mais amava, porque eu gostava de amarrar os amiguinhos no poste, né? Eu usava uma calça rancheiro, que chamava, né? De cowboy, chapéu. Naquela época não era ridículo, né? Hoje é. E eu andava com uma corda, porque eu gostava de amarrar pessoas. Eu gostava de matar animais, gostava de fazer uma coisa, porque o meu caráter era ruim, né? Interessante isso aí. Agora, alguém podia fazer alguma coisa? Sim, poderia influenciar na época, dizendo que era bom ou ruim para mim. E as consequências, como ninguém falava, e eu não aprendia. Então, por isso que a importância. A mãe vê o problema do seu filho ainda na idade pequena e saber tratar essa criança. Nós estamos se reunindo aqui sobre esse seminário para você ver alguma coisa, porque nós vamos entrar num texto aqui, chama As Feridas Emocionais Danificam a Personalidade. Então, se você vê seu filho com instinto de ruindade, você vai falar, nossa, ele é ruim, é normal. Não, tem algo errado. Tá entendendo? Tem algo errado. Por que eu me tornei assim? Porque eu fui criado no meio de violência, fui criado no meio de outras coisas aí que geraram essa personalidade. Meu pai poderia notar isso e resolver?
com certeza. Quem tentou corrigir isso e quem conseguiu modificar muito a minha vida foi meu avô, né? Que era um senhor que ele tinha um salão de barbeiro na época, e com 6 anos ele me chamou para trabalhar como engraxate daquele lugar. E ele ficava me discipulando, porque antes dos 6 anos eu era uma peste ao quadrado. Então, quando é, ele me separou, falou assim, filhão, vem cá trabalhar de engraxate, 6 anos de idade. Ele me ensinou, eu fiz uma caixa de engraxate, não sei como, né? E eu comecei a engraxar sapato e vendia doce na rua. Não sabia o que era dinheiro, então devia ter dado muito troco errado e os aproveitadores podiam fazer o que quisessem. Mas eu vendia, né? Eu entrei na escola com 7 anos de idade, no primeiro ano. Então não sabia número, não sabia fazer conta, porque na época não tinha jardim de infância. Então, meu avô notou que tinha algo errado e ele me chamou para o lado, ele me separou. E essa separação talvez trouxe minha salvação, porque ele começou a fazer eu decorar os livros da Bíblia, começou a fazer isso, começou a fazer aquilo, e a gente foi modificando o caráter. Mas mesmo assim, o que foi plantado lá no início dos 2 anos até os 6 fez muita influência. Mas quem estava notando? Na época, infelizmente, minha mãe ela não tinha muita saúde, ela vivia muito internada, que eu lembro, muitas vezes eu via ela no hospital, não sei da história, vou até saber para tentar falar. E depois ela trabalhava muito. Então, a gente era criado no quintal, né? No quintal. Então, não tinha ninguém observando. Sabia que eu era ruim, mas não tinha esse esclarecimento de hoje. Falou assim, nós podemos modificar aquela criança, né? Você pode modificar teu filho se ele tem uma tendência manipuladora, uma tendência ruim, uma tendência assim? Com certeza. Né? As feridas emocionais, então, a ferida que, depois nós vamos conversar sobre isso, de algumas coisas que a gente já sabe, ferida emocional, elas são, vamos dizer, hoje está meio fresquinho o negócio, qualquer coisa é qualquer coisa, né? Todo mundo é dodóizinho. No nosso tempo não era dodóizinho, não. Tinha o cara que era dodóizinho apanhava e ficava bonzinho, né? Agora, não, agora tudo é dodói. Então, quando você era pequenininho lá, aconteceu coisas que te marcaram a tua personalidade. Eu não sei, vamos lá. Vocês parem para pensar. Vamos lá. Pense no ano que você tinha 6 anos de idade. Qual o número aí? Eu vou falar a idade. Foi em 1966. Sou velho, né? Então tá bom. Então, em 66 eu tinha 6 anos. Em 64, ano da Revolução, eu tinha 4 anos. Né? Os novos nem sabem que existiu a Revolução em 64, mas teve. Né? 64 tinha 4 anos. Eu tenho uma memória poderosa, eu lembro desde os 2 anos de idade, tudo que aconteceu na minha infância. Talvez por isso que eu posso falar com propriedade, porque eu lembro da mente da criança. Né? É um negócio interessante, né? Então, por isso que talvez Deus me chamou e falou assim, você vai ensinar o que você aprendeu, né? E eu passo para vocês. Todo trauma que você tem, tá lá, feridas emocionais danificam a personalidade. Pensa. Quantas pessoas têm toque? Quantas pessoas têm manias? Quantas pessoas têm fragilidade? Quantas pessoas são, como que eu posso falar, depressivas? Quantas pessoas são infantis? Quantas pessoas são? Quantas pessoas caem na prostituição com 13 anos de idade? 12 anos de idade? Quantas pessoas com seus 14 anos abandonam a família e abandonam o certo e se perdem, sendo que sabiam que era certo e errado, porque, tinha feridas emocionais que danificaram a personalidade. Você está com a tua apostila aí, né? Aí do lado eu coloquei Peter Pan. Então, a história do Peter Pan, eu não lembro direito, eu nem conheço, na verdade.
O Peter Pan, ele era uma pessoa que não queria crescer porque ela viu que os adultos eram problemáticos, pelo que dá para entender na história. Então, ele foi criado como? Com amor? Não. Né? Tem vários problemas. Então, quando alguém é ferido nas suas emoções, ele para de crescer naquela área. Dá para entender? Então, quando uma pessoa, que nem, você pode ver que normalmente uma pessoa que tem o pai como inimigo na infância, quando ele acorda, assim, lá para os 18 e tal, né, ele começa a melhorar um pouquinho, mas esse carinha tem uma tendência muito grande de ficar longe da família, uma tendência de ser tatuado até o extremo, tem uma tendência de ser, sei lá, ela não quer que ninguém mande, né? Isso é porque ela tem um trauma muito grande com o pai. Então, quando alguém é ferido nas emoções, para de crescer fisicamente, né? Mas o crescimento físico não revela maturidade, pode crescer, desculpa, né? Fisicamente, mas o crescimento físico não revela maturidade emocional. Então, alguém pode ser adulto fisicamente falando, mas mas é criança nas emoções, né? Tem muito disso aí. Tem muita pessoa que é criança nas emoções. O processo natural seria o homem crescer em todas as áreas conjuntas, né? Vai se amadurecendo, você vê que quando a família é estruturada, você vê que os filhos são estruturados, eles crescem, eles brincam, são agressivos, brigam bastante, caem bastante, mas são temperados, né? Vai ter um dia que vão brigar com os irmãos, vai quebrar o pau com todo mundo, quando é criança, no outro dia estão se amando, e está tudo certo, é uma criança que chora, é uma criança que ri, é uma criança que tem todos os sentimentos. Isso é perfeito, certo? Então, a criança chorar é bom, em excesso tem problema. A criança ri demais, é problema. A criança briga demais, é problema. Agora, tudo isso misturado é muito bom, é sinal que ela tem todos os sentimentos. Basta os humanos aqui, ó, os maiorzinhos, né? Os quase normais, né? Ensinar para essas crianças o que é dosagem de sentimentos, tá? Então, tem fase, vamos dizer, tem criança. Já falei uma coisa importante. O menino, ele tem uma tendência de ser cópia da mãe. A menina tem uma tendência de ser cópia do pai. Entendeu? Do jeito dela. Tá? Então, você tem que entender muito bem isso. Dá para ver a personalidade lá, com o jeitinho. Todo jeito, por exemplo, uma criança que é muito agitada, problemática, ruim, com certeza essa pessoa dá para tratar ela de uma forma muito da hora, da dominação, para ela virar um líder, para ela ser um líder. Porque toda criança agitada é que ela tem liderança no sangue. E aí o que acontece é que se você souber canalizar essa energia toda, ela é criança. E depois ela vai se tornar um líder, certo? Toda criança muito agitada, muito complicada, né? Se você conseguir captar o que ela tem de problema, qual o trauma dela e curar, ela será uma líder, e uma boa líder, uma boa liderança, tá? Então, o propósito de Deus, né? Onde isso, o processo natural seria o homem crescer em todas as áreas. Onde isso não ocorre, há um nítido sintoma de golpes nas emoções, que terão de ser separados para que o crescimento seja retomado. Então, quando alguém é ferido nas suas emoções, ele para de crescer. Anota isso aí, já está separado aí. Então, o propósito de Deus é que seus filhos alcancem uma qualidade de vida saudável, tanto no espírito quanto no corpo e na mente, né? Na vontade, nas emoções, que é a alma. Por isso que o Espírito Santo tem trazido tanta luz à igreja, né, sobre cura interior, libertação, e o que equivale a dizer restauração da alma, né, amadurecimento da noiva do Cordeiro, antes que ela seja chamada à glória. Então Deus quer sará-la,
pois só uma igreja liberta de todas as prisões do espírito e da alma, né, terá condições de enfrentar o inferno e dizer: Satanás, tu não tem nada em mim e eu estou aqui para fazer violência contra o teu reino, Satanás. Né? Está bem na apostila sobre isso aí. Então, nós temos que criar os nossos filhos, né? Pegar essas tentativas de ferir a personalidade da criança e transformar isso em autoridade contra Satanás, mostrar para ele, né? Então, as mães solteiras, por exemplo, têm filhos e filhas, né? E tem que ensinar eles a serem fortes. Fala assim: a tua mãe foi fraca. Tua mãe foi fraca. Caiu. E você vai ser forte. Então, quando você percebe que a criança é fraquinha, toda emocionalzinha, né? Você tem que falar: não, eu fui fraco naquela época, agora eu sou forte, então você vai aprender a ser forte agora. As mães que percebem, os pais que percebem também, né? Eu falo mais as mães porque seria uma ordem natural da mãe cuidar mais dos filhos, tá? A ordem natural. Nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Gostaria que fosse, que a mãe tivesse tempo integral para os filhos, isso é um plano de Deus, não acontece por causa da nossa sociedade moderna, que a mãe trabalha, e aí sobra muito problema. Né? Aí o irmão mais velho cuida, o tio, o primo, o avô, e vai saber que cultura coloca. Nesse problema aqui de feridas emocionais, né? Deixa eu ver se vai cair agora. Não vai cair. Então, por que alguém tem medo de subir no elevador, ou andar de avião? Tem sentido uma pessoa ter medo de uma barata ou de um rato? Né? Tem. Né? Que é isso? Insegurança, né? Ferida emocional. Porque uma pessoa se sente machucada com uma atitude, tipo uma pessoa não pode escutar uma palavra que fica toda assim. Por que uma pessoa tem muito ciúme de tudo? Já viram pessoa que tem ciúme de tudo? Do tempo da outra pessoa. Tem pessoa que não enxerga que às vezes o marido tem que trabalhar. Né? E aí fica com ciúme que o marido está atendendo um telefonema na hora do serviço, porque ele precisa trabalhar. A pessoa está escrevendo alguma coisa, a pessoa está distraída com alguma coisa no trabalho. Então, tem pessoa que tem ciúmes do tempo. Não sei se você me entende. Né? Tem pessoa que não sabe dividir a outra pessoa nem com o tempo dela. Né? O Rob está falando assim que ele tinha medo de falar em público e de tomar decisão. Aí achou um pastor chato, fez o cara até acordar, né? Ele tá até dando risada, mas é verdade. Porque eu bati no Rob já, coitado. Faz o Hobbes, né? É esse Hobbes que é líder, né? Então, entenda que nós temos que pegar essas pessoas que são rejeitadas aí, né? A rejeição é um negócio estranho. A pessoa que tem rejeição, eu já falei atrás, e vou falar de novo, é uma pessoa que não sabe dar e nem receber amor, tá? Ela se torna um aspirador. Ela quer tudo para ela. Então, aquele garotão gigante de 30 anos que fica: ai, mamãe, eu preciso disso, mamãe, né? E dependente, querendo atenção, a mulher que não deixa o marido respirar nem para ir para o trabalho porque suga, o marido que suga a esposa, a mulher que não deixa o marido nem fazer nada porque se roubar 5 minutos podia estar olhando para ela, mas no dia que ela tem ele não faz nada. Então, não sei, é loucura, né? A mulher quer, mas na hora que pode não tem. Então, não sei, eu não entendo. Vou falar, não entendo as mulheres, né? Mas tudo bem. Mas nós temos que entender que nós temos que fazer o papel de Deus e ver falhas espirituais e falhas. Por que nós temos que ter esse papel de Deus? Porque está escrito aqui, ó, na página passada, está aqui em Gênesis, Deus nos fez conforme sua imagem e semelhança, e nós temos que dominar. E nós temos que ter a visão dele. Então, quando a gente pega
Não deixa passar batido, né? Ver o filho lá mandando no pai e na mãe, fazendo birra, fazendo ameaça. Aí você chega e fala assim: ah, ele é assim mesmo, não posso fazer nada. Pode, pode, pode. Né? Então nós temos, a mãe e o pai têm que determinar as feridas emocionais e agir. Agora nós vamos falar assim: você tem feridas emocionais? Talvez você possa curar os seus filhos, né? Então, se você tem feridas emocionais, precisa ser curado, e tudo se cura com atitudes. Tudo se cura com atitudes. Não é com vamos orar que Deus vai agir. Não existe isso, hein, povo? Fala de bobeira. Beleza. Sim. Quando a criança está fazendo uma malcriação que seja, o pai fala, né, a mãe? Ah, não, ele está assim porque ele está com sono. Ah, está assim porque ele está com fome. É que a turma põe nome para os demônios, né? Fome, sono, né? Essas coisas têm nome, né? Chama demônio. Demônio, o quê? Demônio interferindo, tá? Ela, lógico, a criança com sono tá chatinha, mas ela tem que entender que não pode dominar a mãe, nem o pai, né? A criança com sono e fome, ela pode ficar hiperativa para não querer dormir. Opa, já está demonstrando uma coisa, ansiedade, tá? Não sei se você me entende. Quando uma criança, chegando a hora de dormir, começa a ficar hiperativa, é que ela tem uma ansiedade tão grande, e isso pode levar a uma depressão, tá? Ela não quer dormir porque ela quer viver até o último minuto da vida dela, ativa, certo? Então, uma criança que, quando está chegando a hora de dormir, começa a ficar ativa, tinha crianças até na família que começavam a andar em círculo para não dormir, né? Porque ele não queria dormir, tem que aproveitar o tempo, tem que gastar aquele tempo. Ansiedade. Normalmente, Wagner, filho de coach, que é assim, choro, rebeldia, também, mas aí, então, cada caso é um caso, né? Se você, é um conjunto de coisas. Esse negócio do choro que a Rochelle está falando, ou do filho de coach, eu não entendi. Filho de coach é porque o pai acha que exige demais, né? Tem que vencer, tá? Deve ser assim, né? O choro é muito relativo, então tem que estudar o conjunto, né? Uma criança que chora demais, normalmente o pai tem uma personalidade muito fraca e a mãe manda, né? Normalmente é assim. O pai, a personalidade dele é um pouco abaixo e a figura materna é sempre mais alta, então a criança costuma chorar um pouco mais, tá? Em alguns casos, a maioria dos casos. Na Bíblia tem Provérbios 23, verso 7, vocês têm com a Bíblia aí? Não estão? Não acredito. Opa, pega aí, pô. Não, a gente usa pouco a Bíblia, que eu passei tudo aqui para apostila, tá? Mas esse verso é a chave para você, tá? A chave para você. Provérbios 23, verso 7. Nós temos várias traduções, mas em resumo, é o que fala aqui. Assim como pensa em sua alma, assim é. Está assim na tua Bíblia? Está quase assim. Assim como pensa em sua alma. Por que ele não falou assim como pensa o seu espírito, alma? Porque isso a alma é onde estão os sentimentos. Assim como pensa em seus sentimentos, assim é. Eu sou uma pessoa depressiva, vai ser. Eu sou uma pessoa melancólica, sou. Eu sou uma pessoa nervosa, sou. Eu sou uma pessoa que não sou notada, é. Eu tenho, meu marido não me dá bola, é, é. Assim como pensa em sua alma, assim é, tá? Qual o versículo? Verso 7, Rochelle. Tá entendendo isso? Assim como você não dominou suas emoções e deixou ela extravasar, você é deste jeito.
Nós temos aqui várias personalidades aí que eu estou vendo aqui nesse videozinho, que mudaram drasticamente desde a sua conversão. Eu vejo a Cleo, uma mulher que lutou contra a personalidade dela grandemente. E ela é outra mulher. E, desculpa te usar, Cleo, mas vou usar um exemplo. Para a filha, para o genro, os outros falarem, a Cleo, não, o Hobbes, que trouxe ela para a igreja, a Cleo é outra mulher. Peraí, mas ela mudou com, sei lá quantos anos ela tem, mas ela mudou faz uns 8 anos, sei lá quantos anos ela está na igreja, né? E veio mudando e está atingindo uma estatura de vara perfeita. Por quê? Porque ela falou assim, eu sou, mas não vou ser. Mudou. Está entendendo? Então, ó, assim como pensa em sua alma, assim é. Se você começar a pôr na tua cabeça assim, eu sou santo, separado, não tenho nada a ver com o mundo, vou vencer os meus sentimentos, vou ser o melhor, na minha mente não entra nada de errado e vai acontecer tudo correto. O que vai acontecer com você? Você vai ser santo, vai ser separado e vai vencer. Ah, eu não consigo ser uma boa esposa. Não, você não é porque não quer. Você pode ser. É só você decidir. Eu vou ser a melhor esposa do mundo. Aí você vai ter o melhor marido do mundo. Certo? É essa matemática que a Bíblia ensina. Eu quero ter um bom marido, então seja uma esposa. Certo? Você começa a ser uma ótima esposa, você vai ter um ótimo marido. Tá? Por quê? Porque está na Bíblia. Tá? Vou dar uma chutada nas mulheres agora aqui, para aprender. A mulher sábia edifica a casa, a tola a destrói. Né? Me acha na Bíblia, já falei lá atrás, uma passagem que está falando assim, o homem sábio edifica a casa e o tolo destrói. Tem? Não tem. Tá? Então, a mulher tem um poder na mão, que está escrito lá em Gênesis, de fazer isso. O que significa casa? Filhos, filhas. Entendeu? Então, poder, mulherada, vocês têm um poder gigante nas mãos. Vocês estão entendendo? Gigante. Esse poder é que domina tudo. Então, uma mulher que sabe, está vendo uma coisinha errada, já está lá. Se não tem o conhecimento, se tem um pastor para procurar, se tem uma direção na Bíblia para buscar, para mudar alguma coisa, amém. Tá? Então, nós vimos assim como pensa a sua alma, assim é. Se você deixa a criança com o pensamento que ela é melancólica, essa criança com 14 anos, ela vai virar depressiva. Se você põe na cabeça da criança que ela é dona do mundo, você não vai segurar a vida dela. Ela manda, faz e desfaz. Se você põe na cabeça dela que ela é X, vai acontecer. Se você põe na cabeça dela que ela vai ganhar muito dinheiro, ela vai ganhar muito dinheiro. Só que pode ser uma pessoa fria, problemática ao extremo. Então ela tem que ser completa, por isso que nós temos um guia chamado Bíblia, para dar todos os sentimentos da forma adequada, dosada de acordo com a verdade. Tá? Então, em 2 Coríntios 5,17, está aí na tua apostila, a Tamires coloca aqui, o homem é a cabeça e a mulher é a estrutura. Se não há estrutura correta, a casa cai. Com certeza, alicerce. Né? Então, em 2 Coríntios 5,17, está na apostila, fala assim, pelo que, se alguém está em Cristo, o que é isso? Ir na igreja? Estar em Cristo dentro, estar pertencendo, estar sendo uma única carne com Cristo. Se alguém vive a vida de Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você tem que entender assim, se você é uma pessoa que não é curado dos seus traumas, tem um problema na sua personalidade, se a pessoa tem já teve, ou tem esse caso de depressão, caso disso, daquilo, com certeza, não está em Cristo. Ela pode estar próximo de Cristo, ao lado de Cristo, aos pés de Cristo. Pode estar de joelhos perante Cristo.
mas não está em Cristo. Vocês estão entendendo? Então, estar em ceia, eu como do pão, ele entra dentro de mim, se desfaz, é a mesma molécula lá dentro. É o pão que dá a minha energia, o carboidrato está dando energia para o meu cérebro trabalhar, meu sangue correr nas veias, e nós somos um, não dá mais para separar. Então, aquele que está em Cristo, então aquele que está em Cristo, ele não pode ter sentimento próprio, ele não pode ter falta de domínio sobre as coisas da alma, porque ela é Cristo, certo? E quando uma pessoa é Cristo, você vê que não tem problema de caráter nela. Às vezes a gente apanha um pouco, às vezes a gente fica cansado, porque nós somos carne. Se você entende como Cristo, ele sofria, chorou sangue, ele passou apertado, passou fome. A única coisa que separava ele de Deus era o corpo carnal. Tanto que quando ele morreu e ressuscitou, o corpo dele veio glorificado. Não dá para entender isso, porque eu não vi, né? Tem desenho que mostra ele mais novinho, tudo bonitinho, né? Antes ele estava tudo estourado lá, tudo, né? Mas ele veio bonitinho, roupa passada, branquinha, né? E o rostinho bonitinho, a barbinha penteada, antes estava tudo estourado, né? Daquele jeito lá. Então, não, é um novo corpo glorificado. Não sei como é isso, também não me importa. Mas eu sei assim, quando você tem algo danificando a sua personalidade, falta um pouco para você estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, as coisas do passado, não existem mais os traumas, o estupro, a molestação, né? Aquilo que houve na infância. A mulher pode, a maioria das vezes, se você pensa, tem estatística, mais de 90% das meninas foram tocadas. Mais de 90%. Eu duvido que no nosso grupo não tenha uma menina que não foi tocada. Acho que todas. Sabe? Todas. Duvido que não tenha. Se você não foi, você é uma raridade. Você está entendendo? Então, pensa. Aquilo que passou não vai modificar a tua vida. Passou, filho. Acabou. Ah, mas me traumatizou. Né? E você quer as experiências? Quer? Depois nós vamos contar as experiências, tá? Então, essas coisas eu nem gosto de falar, não. Mas a gente vai se prender num passado que vai amarrar a gente, vai modificar, né? Vai modificar? Não. Então, vamos daqui para frente. Então, a maioria das mulheres que estão aí foram molestadas, foram tocadas, os meninos também. Meninos também. Eu não sei, né? Porque o homem não gosta muito de falar essas coisas aí, mas não está nem um pouco preocupado. Ele quer ir para frente, tá? É diferente da mulher que a sociedade e a mente e o Satanás fica falando assim, olha, você foi tocada, você modificou a tua vida, né? Não modificou nada, deixa para trás. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo, o que é tudo? Tem como expressar tudo? Eis que tudo, ou ele falou assim, eis que algumas coisas se fizeram novas? Não, tudo, eis que tudo se fez novo. Até a parte sexual, até a parte emocional, até a parte não sei o quê, eis que tudo se fez novo. Se tem coisa velha mexendo na tua alma, não foi feito, não está em Cristo, não está permanecendo nele, não está conseguindo se tornar uma só carne com Cristo. O diabo começou a pôr na tua cabeça que você está sujo e não consegue ser uma pessoa com Cristo, certo? E o que vai acontecer isso? Problemas graves, porque você sempre tem a barreira de relacionamento. Lembra que a figura, eu vou falar das mulheres agora, a figura do marido é a figura de Cristo. E você não consegue ser nenhum pouco uma só carne com ele. Tem mulher que casa, tem vergonha do marido.
né? O marido anseia pela esposa e ela tem vergonha, tem receio, tem coisa. Quando que, então ela não casou, porque os dois deveriam ser uma só carne, né? Mas não são. Então, está privando. A mesma coisa o homem. O homem foi tão traumatizado quando era pequeno, que tem vergonha, tem receio, tem uma barreira de conversa, não é franco. A mulher não quer conversar com o marido. O marido pergunta, o que você tem? Nada. Né? O que acontece? Nada. Né? Esse nada é tão grande que ele consegue acabar com o casamento. É estranho, né? É um nada que se torna gigante. Então, se vocês, no casamento de vocês, tem alguma barreira de relacionamento, tem vergonha, tem medo, né? Tem barreira de intimidade, isso chama-se Satanás e seus demônios, certo? Satanás e seus demônios conseguiam um local dentro da tua mente, né? Então, vamos ler 2 Coríntios 5,17 de novo. Pedro, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Por que eu estou falando tanto isso aí? Eu estou ministrando um seminário de libertação de adulto? Não. Você vai pegar o seu filho. E se ele fala assim, eu sofri um bullying lá na escola, você fala assim, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, você vai ensinar seu filho a ser novo. Novo. Olha, essa aí é bobeira. Nós temos que seguir o que Cristo é. É assim, assim. Ensina seu filho a ser forte na mente, vencedor na mente. Você tem que ensinar seu filho a ser perfeito na mente. Entendeu? Eis que tudo se fez novo. Certo? Amém? Vamos continuar. Alguns acreditam em uma varinha de condão, né, enfeitiçada, que vai mudar tudo. Aí eu fui na igreja e fiz a oração de renúncia, levei meu filho para o pastor Benzer, né, e ele pegou o óleo ungido de Israel e passou lá no negócio lá e deu tudo certo. Tá na roça, viu? Não acontece não, tá? Evangelho é rejeição, certo? De alma suja e machucada. E começo do zero, certo? Você tem problema? Zero, passa a régua. Pensa, na cruz, e você tem que ensinar seu filho isso. Na cruz aconteceu um negócio, ele estava morrendo, e ele te chamou do ladinho e falou assim, ô filhão, você quer morrer? Eu sei que você quer morrer, né? Sua vida só te trouxe problema até hoje. Você gostaria de acabar com tudo e cair fora. Você só não se acaba porque você é medroso, né? E você queria morrer, não queria morrer? Então, eu morro no teu lugar, você começa com a minha vida. Aí você vai viver a tua vida com abundância. Então aí tem a troca de identidade que eu tanto falo. Um dia vocês vão pôr isso na cabeça, tá? Então, quando você começa do zero, acabou todo tipo de rejeição, de mágoa, de lembrança, de toque, do Zezinho, do tiozinho, do pai que molestou, do Zé que molestou, do João que molestou, da Joana que molestou. Você sabe que os meninos, a maioria, são iniciados pelas priminhas, pelos priminhos, pelos não sei o quê. Sexualmente, sim. Os meninos são mais iniciados que as mulheres. Os amiguinhos falam em sexo 24 horas por dia. Entendeu? E gozado que estão todos inteiros, né? Então, vocês têm que aprender que o diabo não pode mexer na tua mente, né? Porque eu vi meu pai molestando meu irmão, minha irmã, não sei o quê, né? Então ensina para ele, meu amigo, vamos vencer aí, tá? O nosso propósito é com Cristo, vida nova, não podemos ficar parados, certo? E vamos embora. Essa novidade de vida, então, não implica em que soframos um tipo de amnésia, porque lembrar, infelizmente, a gente lembra. É natural que nos lembremos dos acontecimentos passados. Eu lembro até da cor, né, das minhas calças quando eu tinha 4 anos de idade. Uma era vermelha com linha amarela, vê se pode, né? Eu usei uma calça cor-de-rosa quando era novinha. Não tem problema, né? Era moda.
Mas eles já não mais afetarão o nosso presente. Vocês têm que entender isso. Então, lembremos de acontecimentos passados, mas eles já não mais afetarão o nosso presente, tomando posse da realidade de que o passado perdeu sua reivindicação de domínio sobre nós. Então, as atitudes presentes serão o reflexo dos princípios divinos pelos quais vivemos e não de velhas experiências traumáticas. Então, pensa bem, eu sempre questiono, por que Moisés, ele fazia o povo carregar uma arca, Josué fez carregar 12 pedras, né? E na arca tinha maná, tinha as placas dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão. Para quê? Memorial. Vocês não lembram disso? Então, vocês não têm memória. Para que Deus mandou levantar cobra no deserto? Para que fez isso? Por que dava nome? Essa pedra se chama Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por que aqui se chama Horebe? Porque aconteceu tal coisa, né? Aqui a sarça ardeu e tal, e começou. Então, existem memoriais na nossa vida, memoriais que a gente tem que guardar o que foi bom. Quero trazer na memória aquilo que nos dá esperança. Nem sei onde está escrito isso, mas está escrito aí, tá? Quem souber de cor, já marca aí. Está entendendo isso ou não? Então, nós temos que entender que o segredo da nossa libertação é exatamente domínio da nossa mente. E nós temos que ensinar nossos filhos a ser dominadores da mente, não metidos a gostosos, né? Dominadores da mente, tá bom? Então, nós temos que agir como Cristo, como? Vamos lidar com memórias antigas e sujeitá-las a Cristo, ou agir como Cristo. Quando a gente fala sujeitar como Cristo, Cristo sujeitou num padrão do certo e errado, né? Eu trato muitas pessoas com tendências aí a depressão, esquizofrenia. Qual o segredo dessa pessoa ser curada? Dominar a mente. Saber o que é mentira de Satanás. Ah, mas eu não sei o que é mentira de Satanás. Aprende. Tem a Bíblia aí para você aprender, né? Então aprende. Você tem que, meu povo, Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Todo mundo que está morrendo em alguma área é porque não conhece a palavra de Cristo. Pois nele não temos passado, tá? Na Bíblia não existe assim, porque você sofreu muito quando era criança, então eu vou dar um docinho para você, vou dar um pirulito, tá? Eu vou pegar um pirulito e dar para você, porque você sofreu muito quando era criança, então você vai ser privilegiado dos outros. Não vai não, filho. Não vai não. Se você não aprender a erguer tua mente, limpar tua mente, você não vai sair do lugar, não. Então, Cristo não tem nenhum pirulitinho para você. Então, quando vemos a Cristo, quando a gente enxerga, olha o segredo das palavras, né? Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito seja tua lançadeira, bendito o fruto do teu ventre. Bendito ao entrar, bendito ao sair. Tudo que puser nas tuas mãos prosperará. Né? Vamos casar com essa palavra aqui? Então, quando viemos a Cristo, nosso passado morreu. Isto é, legalmente deixou de ter domínio, porque nós começamos a ouvir a Cristo. E sobre nós, quando nos compete tomar posse dessa nova criação em Jesus Cristo e viver de acordo com ela, nunca mais deixando que esse passado embarace nossas presentes caminhadas com a glória, pois Jesus já lidou com ele e nos faz andar em completa novidade de vida. Por que eu estou falando isso? Porque funciona assim. Talvez tem mães e pais que ficam sabendo que os filhos foram molestados ou
feitos algumas coisinhas com eles, né? Já peguei alguns casos até dentro da igreja, que a gente tinha uma cisma com que o filho lá, aconteceu alguma coisinha e tal, que o tio, sei lá o quê, depois foi descoberto e tal, e a mãe falou, o que eu faço com meu filho? Eu falo, chama ele e conta a verdade, né? Chama ele e conta a história. Fala assim, ó, sabe o que aconteceu? Ação do demônio. E nós não podemos ser do demônio, e nós temos que agir diferente, e nós vamos ser assim, 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 assim. Certo? A maioria das mães solteiras que a gente conhece, ela foi molestada com 7 anos, 6 anos, 8 anos, 9 anos. Certo? Se foi já um pouquinho depois, com 12, já fica compulsivo, é complicado o negócio lá. Né? Então, como que a gente cura essa criança na hora? Fala, isso é ação do demônio. Isso é ação do demônio. Você tem que ser nova criatura, vamos limpar tua mente, ministra nela uma limpeza da mente, né? Tira a gravidade do caso da mente dela, tira o trauma imediato, tá bom? Nossa percepção do tempo presente pode ser distorcida pela mágoa do passado. Sim, então qual a tua obrigação? Não deixar coisas do passado magoar teus filhos. Trauma. Mãe não pode falar mal do pai. Seus filhos vão ser problemáticos. Vou falar de novo. Mãe está proibida por mim, por Deus, por todo mundo, proibida de falar uma palavra contra o marido, contra o pai dos filhos. E o pai é a mesma coisa. Você vai criar trauma nos teus filhos, tá? Você está abrindo uma brecha para a mágoa entrar no teu filho, aí teu filho se desviar, cair na homossexualidade, cair no vício, cair na rebelião. Quando a mãe é muito brava ou fala muito mal do pai, normalmente essa menina tem uma tendência de ter tatuagem com 14 anos de idade. Ter sua liberdade sexual com 12, 13 anos de idade. Certo? Porque ela domina, a mãe domina, e o menino é a mesma coisa. Certo? Porque é a mãe que domina, fala mal. Então é muito terrível isso aí, tá? Quando isso acontece, a avaliação das circunstâncias das pessoas que nos cercam é distorcidas na mente da criança, atrás de um temperamento que se fere com qualquer coisa. Está um passado marcado por feridas emocionais. Então, criança que é dodóizinha tem que ser curada urgente, tá? O problema que eu vejo, né, infelizmente, um problema grande que eu vejo é quando a mãe e o pai têm feridas emocionais e não notam, e aí querem resolver o problema dos filhos, mas não querem resolver o dele. Você está me entendendo? Então, quando tem um problema de relacionamento, quando tem um problema de feridas emocionais da mãe, no pai, né? Tem muito pai que tem ferida emocional? Com certeza. Quais? Ou que foram criadas só por mulheres, por exemplo. Né? Um homem que foi criado só no lar de mulheres, ele tem vários problemas graves. Então, é um homem que o emocional dele é acima da média. Esse homem é fraco. Então, também, isso vai para você, mulher, que cria seu filho muito independente de homens, só entre mulher. Ele vai ter problema emocional. Então, você tem que ensinar ele a ser homem, né? Não estou falando que isso não é ligado à homossexualidade, tá? Não é isso. O homem que é criado por muitas mulheres, ele pode ser macho, até casar e tá tudo isso, só que ele não tem domínio emocional. Tá entendendo? Domínio emocional. Então é um cara fraco. Ele pode ser curado? Lógico. Como? Na raça, de preferência do meu lado, que aí a gente resolve o problema na raça com ele, né? Vou ensinar o cara a ser homem rapidinho. Mas não, é na palavra, tá? Tô brincando, mas vocês sabem, né? É que comigo eu falo na lata mesmo, eu falo, você é um frouxo, né? Você é um homossexual espiritual. O que é isso? É um cara que não decidiu ser homem, né? Espiritualmente, emocionalmente, então você precisa se curar. E aí eu começo a fazer um intensivão com o cara,
e com certeza ele vai ser curado. Agora, você tem que fazer isso com o seu filho. É a mãe e o pai vai ter que fazer isso com o filho, principalmente a mãe, né? Eu sei que eu jogo toda a responsabilidade para a mãe, porque é a função dela, espiritual, cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Se você ler o Provérbios, acho que é 27, 28, não sei, ele dá a função das mulheres lá, que a função original da mulher era criar filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, procurar o marido e ser muitas coisas. Tamires Astro Ramalho. E piercing no nariz. Piercing no nariz, filha. Nem sei quem domina essa criança. Né? Só misericórdia. Isso aí quer dizer que ela dá a possessão dela para alguém. Então, a capacidade de reagir normalmente às situações do presente revela prisões do passado. E isso vai se manifestar em todos os relacionamentos e situações. Glória a Deus que a provisão em Cristo para quebrar todas essas cadeias e lançar a alma em plena liberdade. Vejamos o que ele diz, né? Isaías 61, verso 1, está aí na apostila, fala assim, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Tá? Tem um destaque aí, a capacidade de reagir normalmente às situações do presente que revela prisões ao passado. Em Lucas 4,18, ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Aí, a religião ensina o seguinte, que então Cristo fica em cima do monte, de braço aberto, e o poder dele, o raio dele, vai pegar todas as pessoas que ficarem no pé dele e vai salvar eles, assim, com esse raiozinho. Ele pega, as correntes começam a quebrar. Clac, clac, clac. Leia a Bíblia. Ele dá autoridade a você quebrar suas cadeias. Você não é escravo de ninguém. Você pode decidir o futuro da sua vida, dos seus sentimentos a partir de agora. Tá? Então, Cristo, ele não veio assim com... Então, lá, quem foi para Camboriú já, né? Tem uma estátua de Cristo lá, de uns metrão de altura lá, nem sei, é gigante a estátua lá. E sai uma luz, ele carrega um troço aqui, e sai uma luz aqui, assim, um laser, sabe? Um faixa de laser, e fica passando pela cidade, muda de cor, né? Um monte de coisa. E na cabeça do povo é isso aí. Na cabeça do povo, isso é exatamente a ação do poder de Deus, um raio que sai e pega as pessoas, tá? Assim como você acha que só um olhar teu para o filho, hoje, vai modificar a vida deles, né? Não. Ação significa agir. Então, você tem o domínio de conversar com seu filho e mudar a vida dele. Cristo não vai mandar um raiozinho para mudar a sua vida. Cristo, ele não manda um raiozinho, né? E vai mudar toda a tua vida. Ele fala que você tem autoridade para pisar na serpente e nos escorpiões, e se você beber até um veneno não te fará mal, e coisas parecidas, então você tem poder. Não existe esse negócio do raiozinho de Cristo, não, nem varinha mágica. Tá entendendo? É assim que funciona. Para pôr liberdade aos oprimidos. Se você ler, ele nos dá autoridade. Se você vê em Isaías 58, que é o jejum, ele fala que o verdadeiro jejum é quando você se liberta, quando você luta, quando você age contra o que você é e você é outra pessoa. Quando nossa alma está restaurada, liberta das velhas prisões, nenhum problema terá o poder de nos abater. Nenhuma crise conseguirá nos sufocar, pois nossas atitudes diante de qualquer situação dependem do que está em nossa alma. Tem um versinho também que fala assim, irai-vos e não pequeis. Você já viram isso? É um verso muito discutido. Fala assim, não podemos orar. Não. Assim, o ser humano, o irar é quando você tira o amor, tá? Ira quer dizer o contrário do amor. Então, você tira o teu amor, se torna ira, né? Tirei o meu amor, mas não peca. Você está numa situação, tirou o amor, não peca. Raciocina e depois volta a amar até teus inimigos, né? Ok, pessoal? Nós estamos aqui 1h30 de papos. Não sei se vocês querem continuar ou continuamos mais um pouquinho. Tarde já, né? Vamos dormir? O que você fala, Wilson? Hoje tá bom.
Você que manda, mas aí é a maioria aí, né? Não, a maioria. Manda um. Fala aí agora. Quer continuar? Que nós vamos falar sobre o propósito de Satanás é ferir, né? Vamos dormir. É isso mesmo, Vagnão. Vagnão quer dormir. Nós estamos entre amigos. E não fica preocupadinho. Você fala, nós somos assim, ó. Nada nos importa. Tá entendendo? Passou 1h30, pô. Nem água eu tomei, né? Então funciona assim. Vamos dormir. Já fica aí. Nós estamos na página 27. O título é O propósito de Satanás é ferir. Então, queira ou não, você vai entender como que ele vai ferir teu filho, como ele feriu você. Eu quero que você traga bem na memória toda a tua infância, tá? Pega na tua memória toda a infância tua, toda, onde você é ferido, porque está na época da sua cura. Esse seminário não vai servir só para curar a criançada, não. Muito marmanjo vai ser curado, tá? Então, pega tudo que está te magoando lá. Se você quiser pegar a questão de anotar e mandar essas perguntas lá para a Adriana, depois ela passa para mim, tudo que te machucou, tudo que fez, tal, o que te prende ainda, lembra que teus filhos podem ter as mesmas coisas, e está na hora da gente entrar. Nós vamos tirar essas feridas do Satanás, amém? Então, vão dormir, povo. Deus abençoe vocês, e eu quero que vocês cresçam espiritualmente, amém? Deus abençoe vocês, te guarde, sobre ti resplandeça a luz divina. Deus abençoe. Tchau, tchau.